A paz do Senhor a todos. Nessa tarde eu gostaria de saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Eu gostaria de ler nesta tarde para você, ouvinte, uma palavra que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amigos, nessa tarde eu gostaria assim de dar uma explicação assim sobre a minha maneira de ser, né? Tentar explicar às pessoas o risco que as pessoas correm quando rejeita o Cristo Jesus, ou seja, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando nós rejeitamos a Ele, né? O que gostaria de explicar a vocês é sobre o povo de Israel. O povo de Israel, eles rejeitaram Cristo Jesus desde a época que quando Moisés tirou eles, a saber, o povo de Israel era escravo no Egito, e Deus enviou Moisés para tirar aquele povo da escravidão do Egito. E o povo de Israel viram todos os feitos que Deus fez no Egito. Deus mandou 10 pragas, e eles viram e ouviram todas elas de uma maneira legível, glória a Jesus. E para diminuir a leitura assim, resumir, aí então, esse povo, onde ele estava no Egito, para ir para a terra prometida, era 3 dias de viagem, mas Deus não aceitou isso, desviou ele por outros caminhos, porque o povo de Israel, morava lá no Egito, eles tinham outra tradição, eles só conhecia Deus através dos seus parentes, dos seus avós, que iam contando a história para eles, mas eles não eram um povo, como se diz, obediente a Deus, porque eles foram criados no Egito. E no Egito tinham vários deuses, eles adoravam deuses estranhos. Então, aquele caminho que Deus dirigiu a eles no deserto, eles passaram 40 anos para chegar na terra prometida. Em vez de ser 3 dias, passaram 40 anos. Aí o que é que Deus fez? Deus, de dia, ele era uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Por que isso? Porque de dia, no deserto, era muito quente, muito quente. Então Deus se transformava numa coluna de nuvem
para fazer sombra para aquele povo, para refrescar por causa do calor. E à noite era uma coluna de fogo, porque era muito frio à noite no deserto. Então Deus ficava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Então, como era? Ele seguiu Deus assim. Quando a coluna de fogo e a coluna de nuvem parava, eles também paravam naquele local. E quando a coluna ia saindo, se retirando, eles também se retiravam, seguindo a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Então, para ouvir a voz de Deus, Deus falava para Moisés, Moisés levava a palavra para eles. Era assim, desta maneira. Moisés era um mediador, né, entre Deus e eles. E então Deus colocou um certo limite para aquele povo chegar, se aproximar. Eles não podiam se aproximar de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Então, eles não podiam se aproximar de Deus porque eles eram destruídos imediatamente. Ele não podia se aproximar de Deus. Então Deus colocou um limite. Tanto é que quando foi para chegar no Monte Sinai, Deus falou para Moisés, diz o povo que não chegue até aqui, colocou um limite para eles chegarem até naquele limite, não podia passar. Só quem podia passar naquele limite era Arão e Moisés. Então os outros não podiam, nem os animais podiam, porque eles eram mortos na hora, era destruído na hora. Mas o que acontece, meus amigos, é que Deus ama tanto o ser humano, tanto de uma maneira, Deus quer ter intimidade com o ser humano de uma maneira tal que Deus enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então o desejo de Deus era era de estar no meio do povo, aconselhando o povo, ensinando o povo, dirigindo o povo. Esse era o desejo de Deus. Então Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um anjo para ir com vocês, porque esse povo que tu tirou do Egito, são um povo de coração duros, e eu não quero destruir eles. Então eu vou mandar um anjo, o meu anjo irá com eles, e eles vão expulsar os cananeus, os jabuseus, os cananeus, e diversas nações que tinha lá na terra. Deus prometeu de expulsar e abençoar o pão deles, a água deles, e recomendou que eles não se aproximassem, não fizessem culto aos deuses dele, pelo contrário, mas destruísse as colunas de imagem, de escultura deles e tal, dessa maneira, né? Então Deus, que ele queria estar no meio do povo, mas o povo, eles tomaram isso como uma má notícia. Má notícia, eles não aceitaram o anjo ir com eles, mas eles queriam da forma que era a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Eles não queriam o anjo do Senhor, mas que eles não entendiam, eu creio, que nem Moisés entendeu essa parte do anjo. Porque Deus, meus amigos, Deus ele criou assim uma personagem, um anjo, não era um anjo, um Gabriel, um arcanjo, não. Era um anjo, Deus se apresentava às pessoas em forma de um anjo. Por quê? Porque Deus ele se esvaziava
de si mesmo e tomava a direção como se fosse um anjo. Para quê? Para que aquelas pessoas não fossem mortas, que ele não podia sentir a glória de Deus, se aproximar da glória de Deus, que eles eram mortos na hora. Aí você vê quando foi para Sansão nascer. Foi para Sansão nascer, o anjo do Senhor foi até a esposa, a mãe de Sansão, e deu o relato que ia nascer um filho, tal, que ela era estéril, mas ela ia ter um filho, e aquela história, né? Então, quando ela contou para o esposo pergunta quem é esse homem, o nome dele, que é para nós depois agradecer a ele e tal. Aí ele estava na roça, aí o anjo veio novamente. E aí ela correu e foi avisar o esposo que o anjo estava lá. Aí ele chegou e fez o holocausto para o anjo, matou um cordeiro, colocou lá nas pedras e o fogo veio, queimou, recebeu. Aí o anjo, aí ele perguntou, como é teu nome? Aí o anjo foi e disse para ele, por que quer saber o meu nome? Se é maravilhoso. Se é maravilhoso. Então, naquela fumaça do holocausto, o anjo subiu na fumaça. Então eles ficaram perturbados, achando que iam morrer porque eles tinham visto Deus, tinham falado com Deus. Mas a mulher disse, não, vamos se aquietar, porque senão ele não tinha aceito o nosso holocausto, o nosso sacrifício, e tinha nos destruído. Pois bem, e aqui em Filipenses, que foi lida aqui a história, Jesus se esvaziou, Deus se esvaziou para vir à terra aqui em forma de homem, de ser humano. Na época era como se fosse um anjo, mas Jesus veio como um homem. Jesus veio, como se diz, é o verbo de Deus que se fez carne. Se fez carne, ele se esvaziou de todo o poder, de toda a glória e veio para essa terra para pregar o evangelho, para ensinar o caminho da salvação a toda a humanidade, aquele que crê. Então, meus amigos, desta maneira, Jesus, o próprio Deus se fez homem, em forma de servo, e veio anunciar o evangelho, porque senão como era que Deus ia se aproximar dos pecadores, como é que os pecadores iam receber uma cura, como é que Deus ia pegar na mão do pecador, como é que Deus ia limpar os leprosos, como é que Deus ia pegar na visão dos cegos e curar o cego. Como é que ele ia fazer isso? Não podia, ter que se esvaziar em forma de homem para que fizesse tudo isso. E então, aqui nessa palavra está dizendo bem claro que Jesus, Deus se esvaziou, se fez homem, né? E como forma de homem, como sendo Deus em forma de homem, mas ele se humilhou e obedeceu tudo, aleluia, até a morte e morte de cruz. Pois então, meus amigos, o povo de Israel rejeitaram o Messias já nessa época. E quando Jesus veio, foi os primeiros a rejeitar Jesus, rejeitar o Messias, que até hoje ele não compreende que o Messias já veio. Eles não compreendem, eles não aceitam. Por isso o povo de Israel sofre a escravidão. Tempo por tempo eles sofriam escravidão. Babilônia mesmo, escravizou eles. E outra coisa, eles não conseguiram expulsar todo o povo da terra de Canaã. Eles não conseguiram expulsar. Ficou algumas nações lá para ser o trapaço deles. Glória a Jesus. Então, o que acontece é isso, eles não
eles não aceitaram desde essa época. Então veio o sofrimento para eles, Babilônia fez deles escravo, Nínive fez eles escravo, e por fim, quando Jesus veio, quem estava fazendo eles escravo era a própria Roma. Roma habitava em Israel, humilhando, escravizando eles, cobrando imposto altíssimo deles, e enfim, nessa maneira. Tanto é que quem condenou Jesus para a morte na cruz foi um romano chamado Pilatos, o governador Pilatos. Foi quem colocou Jesus na cruz. Quer dizer, quem colocou Jesus na cruz foi eu e você, os nossos pecados, né? Mas como homem, como carne, quem ordenou a crucificação dele foi um romano chamado governador Pilatos, com o rei Herodes, rei de Israel. Eles não aceitaram. Mas, meus amigos, a vontade de Deus é soberana. Deus quis fazer isso lá no deserto e o povo não aceitaram, acharam uma má notícia, não quiseram o anjo ir com eles, que eles não compreenderam, certamente, não compreenderam quem era o anjo, né? Porque o desejo de Deus era estar no meio do povo, pegando na mão de um, aconselhando. O meu entendimento é esse aí. Então, meus amigos, eles rejeitaram, eles não quiseram, eles não aceitaram o Messias desde essa época, e que quando Jesus veio como Messias, eles também não aceitaram, eles rejeitaram. Por isso até hoje o povo de Israel são povo duro, eles não aceitaram e para a nossa felicidade, Jesus nos deu a oportunidade para ser salvo. Nós, os gentios, temos a oportunidade da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amigos, é assim. E quando Josué chegou na Terra Prometida, ele viu o anjo que queria vir com eles, eles rejeitaram. Eles rejeitaram. E Josué viu aquele anjo com a espada reluzente na mão, perguntou: tu és um dos nossos ou é nossos adversários? E ele disse: eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Jesus. Ele estava ali mostrando para ele que ele era o anjo que queria vir com eles na batalha, e eles não quiseram, eles rejeitaram. E assim, meus amigos, é nós. Se nós rejeitarmos o Senhor Jesus, nós vamos ser condenados, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus, é o único caminho que conduz à vida eterna. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Nós não vamos ser salvos pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras, não. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras para que não se glorieie. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, através de Jesus, pela sua morte lá na cruz do Calvário. Ele nos comprou com seu sangue precioso. Aleluia. Lá em Colossenses fala que Jesus cravou nossos pecados na cruz, ele rasgou a nossa dívida que nós devíamos, ele cravou na cruz. E isso, o inimigo, a potestade espiritual maligna estava presente. Quando viram aquele que Jesus rasgou a nossa dívida, que cravou nossos pecados na cruz, eles ficaram loucos, caíram de terra adentro. Glória a Jesus. Por isso eu lhe digo, não rejeite a salvação, porque não tem outro caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Ele é o único caminho que conduz à vida eterna. Por isso, não rejeite Jesus. Não faça como os judeus. Não faça como eles que rejeitaram. Até hoje eles não aceitam o Messias. O Messias veio e pagou o preço por nós. Mas a vontade de Deus é soberana.
é soberano. O Messias vem governar por 1000 anos aqui no planeta Terra, um governo único. Jesus vem 1000 anos, ele sem dor, sem lamento, sem sofrimento, com a paz que Jesus nos prometeu. Ele vai vir porque tem que se cumprir o que Deus diz, porque Deus, ele é soberano. Glória a Jesus. E aqui eu agradeço em nome de Jesus. Amém.